Olá, meus amigos. Eis-me aqui novamente para compartilhar boas novas da parte de Deus com vocês. Por isso, preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Veja bem, muito tem se falado dentro das igrejas acerca do anticristo. Porém, se levanta uma questão um tanto interessante para fazer você refletir. Qual o verdadeiro papel que o anticristo vai desempenhar sobre esta face da terra? Você sabe a resposta? É simples. O anticristo vai mudar a verdade de Deus. Também o anticristo vai trazer uma falsa paz ao mundo. E nesta mesma linha de raciocínio, o anticristo vai unificar a fé, criando assim uma única religião. Opa, espera aí. Se isto é verdade, então isto tudo já aconteceu. Para ser mais preciso na geração dos apóstolos, quero que eu prove que o anticristo já realizou a sua obra no passado? Sim, é claro que eu farei. E você irá ficar surpreso exatamente com a obra do anticristo. Preste atenção. Você vai ficar surpreso com a obra que o anticristo realizou no passado. Veja, no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 18, diz: Filhinhos, é já a última hora, disse o apóstolo João. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo. Anticristo não é uma entidade. Anticristo não é a encarnação do mal, mas apenas um ser humano que nega a Cristo. Prova disto é que o apóstolo João ele conclui no livro de 1 João capítulo 2, versículo 22, afirmando: quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, este mesmo que nega o Pai e o Filho. Sim, meu amigo. O anticristo é um ser humano, mas também um poder político, também um governo e também um sistema religioso. Jesus Cristo que o diga, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 34, afirmou Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Sim, Jerusalém estava matando os filhos de Deus. Jerusalém entregou o homem Jesus para ser crucificado por Roma. Sim, eis o poder político de Roma, junto com o governo de Israel, criando um sistema religioso para acabar com os planos de Deus, pois no ano 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, o imperador Constantino deu um golpe de mestre. Sim, meu amigo. O imperador Constantino deu um presente ao mundo. Este presente se chama Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é obra do Anticristo, não de Deus. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Veja, o que consta no livro de Amós, no capítulo 3, no versículo 7. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma, sem antes revelar os seus planos a seus servos, os profetas. Por acaso, algum profeta profetizou acerca da Bíblia? Não. E o homem Jesus? Muito menos. Assim, também nenhum dos apóstolos profetizou acerca do término da obra do Senhor. Neste caso, de quem foi a ideia de pôr um ponto final na obra de Deus? Simples, do imperador Constantino. O imperador Constantino concedeu ao mundo a Bíblia. Esta Bíblia trouxe paz, sim, pois Roma deixou de perseguir os cristãos. Esta Bíblia unificou a fé, sim, sobre a face da terra, criando assim uma única religião. A Bíblia representa a consumação da obra de Deus. Já que o inimigo não conseguia derrotar exatamente os cristãos, ele resolveu conceder exatamente o que os cristãos desejavam. Mas com um lado bom também veio o lado ruim. Assim como a Bíblia, ela juntou praticamente todos os livros históricos das profecias do Criador, também esta Bíblia Sagrada, ela pôs um ponto final na obra de Deus. Sim, pois é exatamente isto que a Bíblia representa.
A Bíblia representa a consumação da obra de Deus no passado. Mas a pergunta que se levanta é: quem disse que Deus terminou a sua obra? Quem diz é o sistema religioso, que está de posse da Bíblia, pois a Bíblia, por si só, representa o fim, sim, da obra de Deus. Mas veja bem, isto não é verdade. Isto fica por conta do anticristo, pois, repito, a Bíblia é obra do anticristo. O conteúdo que está na Bíblia pertence a Deus, mas o que a Bíblia representa para os cristãos é o fim da obra de Deus. E isto é uma heresia. Prova disto é que no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20, disse Paulo: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular deste alicerce. Vou repetir, preste atenção. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sobre a lei e os profetas, sendo o próprio Cristo Jesus, sendo os 4 evangelhos, sendo a doutrina de Jesus a principal pedra angular deste alicerce. Por acaso você já viu uma obra completa apenas com os alicerces? Pois no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, nesta mesma linha de raciocínio, afirmou Paulo: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como um prudente construtor, lancei os alicerces, e outro edifica sobre ele. A obra, sim, registrada nas Escrituras, se trata apenas dos alicerces da construção. Você já viu uma construção concluída apenas com a fundação? É óbvio que não. Aonde estão as paredes? E o telhado? E as aberturas? Meu amigo, o imperador Constantino, ele simplesmente se levantou contra Deus, afirmando que Deus havia concluído a sua obra. Ele acabou sentenciando exatamente os cristãos à morte, porque qualquer tentativa de cumprir exatamente com a obra de Deus, a pessoa era enforcada, decapitada, queimada em praça pública. Deus não afirmou que ele concluiu a sua obra. Do contrário, Paulo não teria dito: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular do alicerce. As Escrituras Sagradas, sim, são um registro da fundação da construção. E isso por si só já testifica que a obra não foi concluída. A lei e os profetas e a graça de Paulo é apenas os alicerces da construção. A obra foi apenas iniciada no passado. Por isso disse Paulo: e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica. É para se dar continuidade com a obra de Deus. Por isso o Espírito Santo nos foi concedido, para concluir o que os profetas e os apóstolos haviam feito no passado. Mas o imperador Constantino, sim, ele concedeu a Bíblia Sagrada ao mundo. A Bíblia Sagrada é a obra do anticristo. Sim, esta falsa paz, esta única religião, esta única fé, são obra do anticristo. O anticristo concedeu isto. Sim, aquele ditado popular: o diabo dá tudo, mas tira o principal. O diabo deu a oportunidade ao mundo de conhecer exatamente o que Deus fez no passado, porém impediu Deus de concluir a sua obra no futuro. Pense e raciocine. Nos próximos vídeos iremos destrinchar acerca do anticristo.